Acho que a grande questão da vez agora é o que são variáveis. Bom, variáveis são blocos nomeados que guardam uma informação. Simples assim. Mas é só com essa informação eu sei que vocês vão me olhar com essa cara super feliz e vão dizer: Ok, Diego, mas isso não me ajuda em nada. E eu sei, mas aí, para isso eu vou dizer o seguinte: You need to calm down. Calma, gente. Eu sei que vocês tiveram dificuldade, mas fiquem aqui comigo. Vamos entender como é que ela funciona através de um exemplo. Então imagina só que eu quero construir um jogo e nesse jogo toda vez que eu apertar o botão, eu quero que o meu placar seja atualizado. E aí para isso, eu vou fazer o seguinte: apertei meu botão e aí no meu aplicativo ele vai atualizar com um ponto. E aí a questão é, como eu faço num aplicativo ou num jogo, num site que seja, como eu faço para guardar o número de pontos? Como é que eu faço para que toda vez que eu aperte, ele de algum jeito saiba o número de pontos que eu tinha anteriormente e agora coloque essa nova pontuação? E aí eu sei que vocês vão começar a pensar em várias teorias, vários cálculos, cosseno, seno, isósceles e não sei o que lá, e funções de terceiro grau, quarto grau, números irracionais. Mas na verdade a resposta está num conceito chamado variáveis. Agora é, como é que essas variáveis funcionam, Diego? Como é que eu uso esse tal de variáveis? O que você está falando? Eu não estou entendendo nada. Bom, continua comigo, que eu ainda não terminei. Então a gente tem o nosso jogo e a nossa pontuação, e a gente quer que ele funcione da seguinte maneira, né? Que eu aperto o botão, ele atualiza a minha pontuação. Então a primeira coisa aqui, a gente precisa começar a nossa pontuação de alguma maneira com zero. Então eu criei um carinha ali chamado pontos, e essa pontuação vai começar com zero. E aí o que vai acontecer? Toda vez que eu aperto o botão, eu adiciono um ponto na minha pontuação, ou seja, no meu placar. E toda vez que eu fizer isso, o que vai acontecer? O meu placar vai olhar quantos pontos eu marquei para poder exibir na tela. E a gente vai ficar nesse ciclo aí, onde os dois olham esse cara chamado pontos para saber quanto é a minha pontuação atual. E isso, meu povo, isso, minha gente, é o que a gente chama de variável. Ou seja, variáveis são blocos nomeados que guardam uma informação. Diego, não entendi ainda. Vamos para o nosso segundo exemplo, então. Imagine que eu tenho um aplicativo, e nesse aplicativo eu tenho só dois elementos, uma label e um botão. E aí toda vez que eu for com o meu lindo dedo apertar nesse botão, eu quero que a tela seja atualizada, a contagem seja atualizada. Ou seja, apertei uma vez, eu quero que apareça o número 1 ali. Se eu apertar 10 vezes, quero que apareça 10. Apertei 1200 e 300 vezes, quer dizer que eu não tenho nada melhor para fazer. Mas eu quero que apareça na tela que eu apertei 1200 e 300. Era 1300 vezes, né? E aí a gente precisa saber, a gente precisa de alguém que saiba quantas vezes esse botão foi apertado para poder aparecer na tela. E aí para isso eu vou precisar de um voluntário. Quem pode me ajudar? Ninguém pode me ajudar? Sério, eu não tenho nenhum voluntário? Eu não tô acreditando, de verdade, ninguém consegue me ajudar? Aliás, você que tá aí no fundo comendo uma rosquinha, que tal você me ajudar? Ah, de sempre boa vontade, que bom. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu chamei o Homer aqui para me ajudar e ele vai ser o cara que vai fazer as minhas contagens, tudo bem? Então, primeira coisa, a gente vai falar ali que o Homer, a contagem do Homer vai começar em zero. Então, como o meu aplicativo vai começar com zero, a contagem dele começa com zero também. E aí o que acontece? Toda vez que eu for com o meu lindo dedo indicador apertar o botão na minha tela, o aplicativo vai dizer o seguinte: Ô Homer, adiciona um aí na sua contagem. E aí ele vai lá e vai atualizar a contagem dele. Nesse mesmo tempo, o que o aplicativo vai fazer? A minha label vai perguntar: Ô Homer, quantos você contou aí para mim poder colocar aqui na tela? E o Homer vai dizer: Tal, acho que foi só um. E aí eu vou lá no meu aplicativo e ele vai atualizar para um. E aí a gente vai continuar fazendo esse processo enquantas vezes for necessário. Então, nesse exemplo aí, o Homer, nesse caso, é a nossa variável. Então, toda vez que eu começo a minha variável, começo a minha contagem com zero. Toda vez que eu faço algo, eu atualizo esse valor e esse valor é usado como referência para mim poder fazer as outras coisas do meu aplicativo. Isso são variáveis. Só que, pensando no contexto do Thunkable, a gente não tem, obviamente, homers para usar na nossa aplicação. O que a gente tem são os maravilhosos blocos programáveis. E aí, para fazer esse mesmo processo que a gente fez aqui no Thunkable, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente precisa inicializar essa contagem do Homer, que foi o passo que a gente fez ali, contagem do Homer igual a zero. Aqui é a mesma coisa, eu criei a contagem do Homer igual a zero. E o segundo passo é que quando eu clico no botão, eu preciso fazer duas coisas, né?
A primeira, eu preciso dizer para o Homer para adicionar 1 na contagem dele. E a segunda coisa, eu preciso atualizar a minha label com o número dessa contagem. Então, a primeira coisa, comecei, quando eu cliquei no botão, eu adiciono 1 na contagem, e aí eu uso esse bloco chamado change, contagem do Homer by 1. Se eu fosse adicionar 10 pontos, eu mudaria 1 para 10 e assim por diante. E, por fim, eu pego essa contagem e coloco na label. E para isso, eu coloco o mesmo nome sempre, contagem do Homer no primeiro bloco, contagem do Homer do segundo, contagem do Homer no terceiro, e assim eu consigo, no mesmo bloco, numa mesma variável, conter essa informação de quantas vezes foi clicado. Então, ou seja, variáveis são blocos nomeados que guardam uma informação. E nesse caso foi a informação de quantas vezes eu apertei o botão na tela. Mas obviamente que essa informação não necessariamente precisa ser isso. Ela pode ser o número de vezes que eu comprei, ou o número de pontos que eu fiz, quantas vezes eu tenho num jogo, e assim por diante. Pode ser qualquer tipo de informação, inclusive textos, nomes e coisas do tipo. E aí, pessoal, curtiram? Agora vocês entendem o que é? Ficaram impressionados? Eu tenho certeza que sim, mas é importante vocês lembrarem que no fundo, não é mágica, é tecnologia. E assim eu encerro nossa aula sobre variáveis. Sigam as próximas instruções para vocês entenderem o que tem que fazer agora. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.